Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 18 minutos. Chegou a hora da gente receber o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, todas as sextas aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, Will. Bom dia. Muito bom dia, Paulo, e para todos que nos assistem. Obrigada, bom dia. Will, olhando aqui, né, para esta semana aí com foco na inflação, hoje tivemos o sentimento do consumidor, atividade industrial nos Estados Unidos. O mercado está reagindo mal a estes dados, né? As expectativas aqui de inflação mostraram talvez ali um leve aumento para um curto prazo. Eu queria entender um pouquinho da sua leitura. Não, é exatamente isso, Paulo. A gente teve também uns dados de China que não foram dos melhores e acabaram afetando também, né, um pouco a percepção do mercado lá, especialmente mercado imobiliário e de empréstimos na China, acaba sempre assustando e chamando a atenção daquela ideia de uma bolha, de coisas do gênero, né? Mas mais do que, ou também corroborando esse clima de aversão a risco, eu diria que tudo que você teve, todas as notícias que você teve de inflação ao longo da semana, elas não foram nada positivas, né? Ou seja, a inflação ela continua existindo, o fantasma voltou a assustar. A gente teve o indicador de inflação do consumidor na terça-feira acima daquilo que o mercado estava esperando. E quando você faz aquelas continhas de anualizar, né, os últimos 3 meses ou os últimos 6 meses, você vê que aquela trajetória bonita, declinante da inflação, ela já não está acontecendo. Ela vinha declinando e ela faz ela volta a subir, né? E essa volta, né, especialmente quando você pega essas médias, ela preocupa. Quando você olha para diante, né, ou seja, beleza, essa inflação já passou, mas e para frente? Para frente, você teve a inflação ao produtor, que também foi divulgada essa semana, na quinta-feira, ontem, para ser mais exato, e ela também assustou. A inflação ao produtor aqui nos Estados Unidos veio bem acima daquilo que o mercado estava esperando. Ora, a inflação ao produtor é aquela que acontece no início das cadeias de abastecimento e que tende a seguir, ou que tende a chegar, em alguma medida, ainda que as empresas muitas vezes absorvam esses custos, mas ela tende a chegar aos consumidores. E isso, obviamente, só retroalimenta essa ideia de uma inflação persistente que acaba, por consequência, aí mexendo em todo o cenário de juros que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos. Will, muito bom dia para você, prazer conversar novamente. A gente está, claro, esperando, né, a próxima semana, quarta-feira, a super quarta. O mercado, obviamente, já sinalizando ali que vai manter a taxa de juros. Mas esses dados, esse cenário que você muito bem trouxe aqui para a gente, comentou ainda, inspirando um pouco de cuidado, deve trazer uma comunicação, ou pelo menos uma sinalização um pouco mais pé atrás por parte do Fed, sem procurar trazer grandes sinalizações ou qualquer aspirações ou otimismo para os investidores nas próximas reuniões, porque dependendo, né, de como for a comunicação, como for a fala de Jerome Powell, o mercado pode se agitar e voltar a ter, de repente, até algum otimismo, como a gente viu no começo do ano. Você acha que a preocupação, talvez, de Powell, dos dirigentes, seja manter a visão de que é melhor não falar nada por enquanto, é melhor não sinalizar nada por enquanto? Não, Felipe, eu acho que eles vêm comentando, eles vêm ressaltando a importância, né, de você ser data dependent, né, a importância de olhar os dados, né, e que os dados é que vão te dizer se há espaço ou não para cortar juros ou para uma mudança na política monetária. Agora, julgar pelos dados, eu diria que não tem muito espaço, né, e eles devem reforçar um pouco dessa mensagem. A gente viu naquela ferramenta da CME um aumento ali nas perspectivas, nas projeções ou nas probabilidades de que os juros permaneçam inalterados, não só em março, agora está meio que dado, ninguém no mercado praticamente aposta em corte, mas também não em maio e sim em junho. Até há pouco tempo atrás, o consenso é de que o Banco Central americano ia começar a cortar os juros em junho. Já começa a aumentar as apostas de que talvez possa não ter cortes de juros em junho e sim talvez só em julho, cada vez alongando mais, né? O mercado em dezembro lá, quando a gente vê aquela estilingada da bolsa, especialmente em novembro e dezembro,
colocava na conta que os juros começariam a cair em março e que a gente eventualmente teria 6 cortes. Agora já se fala em assim, cada vez migrando. Está em junho ainda, mas migrando já mais para julho e 3 cortes ao longo do ano inteiro. Né? Então, eu acho que a sinalização do Fed, essa reunião do Fed agora na quarta-feira que vem, vai ser extremamente importante, porque além, né, da definição dos juros, você tem o gráfico de dot plot, você tem as projeções financeiras e econômicas, né, que ele fez a última vez em dezembro, ele vai atualizar agora em março, e além disso, o próprio comentário do Jerome Powell. Então, o grande evento da semana, é aquilo que o mercado vai parar para olhar, e eu acho que a tendência seria mais essa mesmo que tu comentou, assim, de devagar com o Andorro que o Santa de Barro, né? O cenário, talvez o mais esperado, então, seja o dot plots, que é aquele gráfico de pontos lá. Não é sempre, não é em toda reunião, obviamente, que ele aparece, mas por causa desse cenário, dessa conjuntura, o mercado vai olhar com lupa para ele nessa reunião? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso e a fala, né, do Powell exatamente para tentar investigar ou pegar esses nos nuances ali, né, nas entrelinhas, aquilo que ele pode eventualmente dizer, que deve ser muito parecido com aquilo que já vem sendo comentado, que ele mesmo já falou no Congresso, e que também todos os dirigentes do Fed ao longo de fevereiro vem falando, olha, tem que olhar os dados, não tem pressa para cortar juros lá no verão, né, ou seja, aqui no hemisfério norte a gente está falando em junho e julho. Então, obviamente que ele não deve falar assim, não deve datar, né? Mas ele deve ir muito nessa linha, assim, de cada vez mais para frente. Deixa eu fazer uma aqui para o Will, entrando aqui na conversa, inclusive, Will, pegando esse gancho até que vocês estão falando. Apesar dessa correção de hoje no mercado aí americano, que estou olhando aqui, que por sinal tem vencimento também de opções em Nova York, dia de volatilidade mesmo, mas quando a gente olha como um todo, por enquanto, os mercados ali, o mercado acionário muitas vezes parece que não está tão incomodado assim com essa inflação mais alta, com estes dados de atividades um pouco mais fracos, essa resiliência, vamos dizer, deste mercado acionário dos Estados Unidos diante dessa inflação ainda assim acima ali da meta. Queria entender um pouco da sua leitura, porque isso sugere ali uma desconexão, né, entre os fundamentos econômicos e o desempenho do mercado. Como que você interpreta essa aparente desconexão? Chamou atenção, né, Paulo? De fato, a gente via sempre juros para cima, bolsa para baixo, especialmente na Treasury, essas expectativas de juros, elas influenciando, e faz sentido, né, se a gente pensar, é o racional, né, normal, e de uma hora para outra parece que descola. Talvez essa semana voltou a colar, né, não sei, ainda é muito recente, né, a gente viu o juros subindo, aí a bolsa sofrendo um pouco, especificamente essa semana, né, mas ao longo desse ano, em janeiro e fevereiro, a curva de juros vinha subindo e a bolsa também subindo, né. O que explica isso? Bom, vou tentar achar uma explicação aqui, já que você fez a pergunta, né? Mas a explicação que eu vi, assim, o que fez sentido, é que o mercado e muita gente no mercado, gestores, estavam cada vez mais olhando o fato de que a economia americana está crescendo. Então, uma correlação com o crescimento. Se a economia americana cresce, as empresas conseguem vender mais e, consequentemente, lucrar mais, e as ações acabam refletindo isso, por mais que os juros permaneçam mais elevados. Além disso, não houve uma mudança radical do cenário de juros. O que houve foi atenuou essa perspectiva de cortes, mas o mercado continua apostando, em geral, né, o consenso é de que ainda a gente vai ter cortes de juros. Talvez não comece em março, talvez comece em junho e julho, mas ainda cortes de juros, num cenário onde a economia está crescendo. Então, a gente viu uma correlação cada vez maior ali com o crescimento, o mercado olhando cada vez mais o fato de que, não, tudo bem que a gente vai conviver um pouco com juros mais elevados, as empresas já conviveram com juros mais elevados na década de 90, na década de 80, faz parte, acontece, tem empresas que já viveram esses diferentes cenários, tem mais de 100 anos, então esse não é o maior problema, né? Até porque os juros cedo ou tarde vão cair. Então foi mais ou menos essa que foi a interpretação vigente aí do mercado, eu diria, em janeiro e fevereiro, o juros subindo e bolsa também subindo. Pois é, né, Will? Nesse cenário todo aí, a gente fica tentando encontrar aí, né, alguma empresa que possa
melhorar ou trazer algum tipo de oportunidade, setores e tudo mais. Will, inclusive, nesse sentido, né, a gente, olhando, temporada de resultados já foi praticamente toda, já acabou. Eu queria entender um pouco desse saldo, porque o que acontece? Tenho conversado com algumas pessoas, inclusive, que vêm falando, né, sobre cenário Brasil, cenário Estados Unidos, e me chamou a atenção uma frase que eu ouvi essa semana, falando assim, olha, talvez lá nos Estados Unidos ainda possa haver recessão, né? Por mais que o cenário não esteja indicando isso, por mais que os últimos dados não estejam indicando isso, mas olhando em retrospecto, 2008 e algumas outras crises, 6 meses antes da recessão, o cenário não estava mostrando isso. Como que as empresas e o próprio mercado está olhando para isso? O mercado está olhando para isso, Will, pensando que talvez a gente ainda possa ter algum problema ou algum movimento recessivo na economia americana que chegue abruptamente, por mais que não seja um cenário muito visível a olhos nus por conta dos dados? Boa, Felipe. É sempre muito difícil, né, fazer esse tipo de previsão. É que nem eu olhar agora, tem um céu azul aqui em Miami. Pode ser que chova. Pode, né? Mas assim, não parece muito que vai chover, tá? Mas eu posso dizer que talvez venha chover, ainda mais aqui em Miami, que o tempo muda, que é uma loucura. Mas obviamente, assim, a gente tem que levar em consideração que, de fato, quando você olha retrospectivamente, as grandes crises, até mesmo 2020, né, o coronavírus não tinha nada a ver, enfim. Se você olhar 6 meses para trás, ninguém imaginava que ia ter muita gente falava numa grave e grande crise por N outros fatores, que não um vírus que começou lá na China e se espalha pelo mundo e tranca todo mundo em casa. 2008 também foi assim, né? Então, é difícil falar. Obviamente que a economia americana pode passar por uma recessão amanhã ou depois. Pode, sempre pode, né? Você tem durante um tempo se falava muito do débito estudantil como um risco, agora da alavancagem dos cartões de crédito ou eventualmente das commercial mortgages nos Estados Unidos. O mercado fica sempre tentando especular, né, da onde que pode eventualmente vir essa grave grande crise, não tem como saber. E aí eu uso sempre aquela frase do Peter Lynch, que ele fala, né, que mais dinheiro foi perdido tentando antecipar essas crises do que nas crises. Aí você pega lá 2023, havia um consenso de que ia ter recessão nos Estados Unidos. Não teve e a bolsa sobe 25%. Então quem esperou, quem não quis comprar, quem não quis investir, ficou esperando essa grave recessão, perdeu o ano inteiro e ainda esse início de ano de 2024 que também foi positivo, e está lá esperando. Então, assim, beleza, aí vem uma crise, as ações caem 30%, 40%. Poxa, mas você já perdeu lá, eventualmente já poderia ter investido e ter ganho esses 40% em bolsa, né? Enfim, então eu acho que é difícil falar, eu acho que, obviamente, sempre tem algumas inconsistências. Se fala da crise, dessa situação fiscal americana, que ela não pode ser ignorada, é um problema de longo prazo. Você tem a questão das commercial mortgages, acho que sim, pode acontecer, mas quando você olha os dados da economia, a gente caminha para, pelo menos naquele futuro que a gente consegue ver, né? A gente caminha para a economia americana entregar um crescimento de PIB aí, de pelo menos os 2% no primeiro trimestre. Você falando aí de alguns pontos, né? O ano bom ali, mas o ano não muito bom, vamos dizer assim, para a Tesla, né? A empresa aí tendo o pior desempenho do S&P 500. Queria entender um pouco da sua análise, né? Por que essa reação, há exagero ou não, na reação aí negativa em relação à Tesla? Até vi alguns especialistas, estrategistas acreditando que possa ter, inclusive, ainda mais correção pela frente. O que acontece com a Tesla, né? Queda de quase 30% no ano, né? É sempre uma sucessão de fatores, né? Normalmente não é uma única coisa, só a menos que seja uma fraude contábil e tal, coisa que não aconteceu, tá, na Tesla. O que acontece na Tesla foi uma tempestade perfeita ou imperfeita, né, para a empresa. Primeiro que, assim, ao longo dos últimos anos, você teve um aumento muito forte da concorrência, né? Cada vez mais empresas produzindo veículos elétricos, novas empresas produzindo veículos elétricos. Consequentemente, quando você tem um mercado
ele não cresce nessa mesma velocidade, né, a demanda por carros elétricos, você começa a ter essa concorrência, e essa concorrência você consegue resolver como? Ou com inovação, com um produto que realmente todo mundo queira, deseje, enfim, que é mais difícil de você entregar isso no curtíssimo prazo, ou eventualmente reduzindo tua margem de lucro, que foi o que a Tesla fez. A Tesla deu várias reduções de preços ao longo de 2023, conseguiu vender bastante carro. O modelo Y da Tesla foi o carro mais vendido no mundo em 2023, vendeu mais que o Corolla, né, tradicional da Toyota, só que sob pena de menos margem. Tá? Saiu o resultado, mostrou isso, perda de margem, vendeu mais, mas menos lucrativa, isso obviamente que é negativo. Olhando para frente, o Elon Musk também comentou que as entregas deveriam desacelerar em 2024, isso também é negativo. A pressão de preços e margens ela continua, o que também é negativo. E junto a isso, ao longo desse ano, cada vez mais a gente começou a ver notícias e muito questionamento em geral do mercado, da mídia, das pessoas, sobre a efetividade dos carros elétricos em termos de diminuição da poluição, em nível global, e questionando até que ponto seria sustentável, ou que os carros elétricos seriam a solução, né, em questões ambientais, que foram uma das plataformas com o qual a Tesla se baseou e a tese de carros elétricos se baseia, né? Então, acho que foi muito por conta disso. E aí, no caso da Tesla, que tinha um valuation bastante elevado, acaba pesando sobre as ações. Ô Will, última pergunta aqui para entender um pouco mais, né? E, obviamente, colher a sua visão, porque a gente teve uma série de eventos aqui no Brasil marcando o que a gente pode chamar ali de aversão ao risco para os investidores. A gente vê uma saída muito forte de investidor estrangeiro aqui do Brasil, questões políticas, algumas intervenções, ingerências, mais recentemente toda essa discussão que a gente está tendo desde a semana passada sobre Petrobras, e isso afastando o investidor com disposição aqui no Brasil. O investidor institucional, o investidor estrangeiro faz essa movimentação, procura outros mercados. O investidor brasileiro, imagino que deva estar fazendo essa mesma movimentação, fazendo esse mesmo caminho e buscando alternativas. Você tem percebido esse movimento? Você tem visto investidores brasileiros buscando uma exposição maior ou buscando ativos um pouco mais, um pouco menos risco, como os brasileiros que estejam expostos a esse tipo de riscos? Não, isso não é de agora, né, Felipe? Eu acho que toda a nossa tese aqui, né, na Avenue, a gente defende muito a questão da necessidade do investidor brasileiro ter uma parcela do seu capital alocado aqui fora, dolarizado, protegido desses nuances da economia nacional, que a gente fala, e obviamente que a questão política ela é sempre mais presente, né? A intervenção do governo aqui, ali, você citou a Petrobras, na semana teve a carta renúncia do conselheiro da Vale, hoje saiu a notícia de que o governo cogita o Guido Mantega para o conselho da Braskem, a ação está caindo já agora. O político fica mais, assim, aparece mais, gera aquela paixão, mas assim, eu até estou preparando o texto dessa semana, que vai ao segunda-feira, eu comentei na segunda-feira passada exatamente sobre isso, vou falar de novo, porque aconteceu de novo, e eu acho que fica daí na memória, eu acho que é importante que a conscientização, né, do investidor brasileiro, dizer, olha, não, realmente eu não posso ficar refém disso, eu não posso ficar preso em uma única geografia, ter todo o meu dinheiro no Brasil. Eu preciso diversificar geograficamente, o mercado americano é a melhor alternativa para isso, e ter uma parcela dolarizada. Mas o que eu ia comentar é porque o político fica mais presente, mas a gente teve vários eventos, cara. Se você lembrar, a gente teve uma crise no Brasil em 2001, a crise do apagão. Então, não choveu, a economia cresceu menos, influenciou a inflação, influenciou juros e influenciou a bolsa. Falta de chuva. Aí você pode dizer, não, mas foi falta de planejamento, tem a ver com economia, política, é verdade, mas assim, no frigir dos ovos, naquele ano especificamente, a gente faltou energia porque realmente a gente teve uma seca muito forte. E a nossa matriz energética ela era muito pautada, né, nos rios hidrelétricas. Então você vê uma crise, uma questão climática
afeta os investimentos do brasileiro. Da mesma forma que, poxa, tufões, furacões influenciam eventualmente determinado local, determinada geografia. Se você investe todo o teu dinheiro ali naquela geografia, você fica nesse risco. Passando alguns anos, 2018, greve dos caminhoneiros. Foi uma questão política? Olha, teve sim, obviamente sempre tem crise, sempre tem críticas, né? À condução, às definições, a várias coisas, mas não foi essencialmente política. Foi uma greve onde os caminhoneiros pararam e conseguiram parar o Brasil por 10 dias. Ajusta PIB, inflação, juros, bolsa e por aí vai. De novo, o investidor brasileiro é refém disso. Você teve lá sempre aquelas discussões se vai ter reforma ou não da Previdência, e isso afeta a vida do brasileiro. Crise que não tem nada a ver com o Brasil. A gente já teve a crise do México, crise na Ásia, Covid, 2008, a crise financeira aqui nos Estados Unidos. O que acontece com os investimentos no Brasil? Bolsa despenca, dólar explode, né? Sobe bastante. Então, e como você não tem como prever, o Brasil ele é suscetível a isso, da mesma forma que a Colômbia, o México e a África do Sul são suscetíveis a isso. Uma forma de você se proteger é ter uma parcela dolarizada e uma parcela investida fora do Brasil. Sugestão aí de 2 músicas para o seu artigo, O Tempo Não Para, de Cazuza. Vejo o futuro repetir o passado e que país é esse, de Legião Urbana. Só se quiser a sugestão, tá aqui. Inclusive gostei, Paulo, muito bem, tema. Muito bem. Gostei muito também, porque eu tenho minha família é muito grande, eu tenho muito primo, tá? Tenho uns 30 primos. Eu falei, vou estar ao vivo hoje e tal, e o pessoal tem gente que está assistindo lá em Porto Alegre. E o pessoal da nossa idade, né, Paulo? Então ele vai se identificar com essas músicas também, né? Exatamente, né, Will? Você que gosta sempre aí de mesclar as músicas, fica aí 2 sugestões. Eu não tiro as 2 da cabeça, por sinal, aí nos últimos dias. Obrigada, William. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela audiência aí, de toda a família aí do Will aqui sempre com a gente também. A mamãe do Will sempre presente, isso eu sei.